faz muito tempo que eu assisti um curta falando sobre Kindle Clove. É um desenho misterioso que nunca existiu. É um desenho realmente macabro porque nenhuma emissora disse que falava sobre esse desenho, mas simplesmente várias pessoas se lembram quando eram jovens. E eu estava conversando com a minha prima Isabelle e ela me contou. Ela já havia assistido Kindle Clove. E eu até me espantei achando que era uma piada, mas ela de fato contou. Ela dizia que era por volta das 6 da manhã, quando ela ligava a televisão e ia assistir Kindle Clove. Porém, é um desenho que várias pessoas dizem que já assistiram. E eu vou contar pra você cada detalhe de Kindle Clove. O desenho fantasma que nenhuma emissora alega ter passado, mas que várias pessoas já assistiram. Então vamos contar aqui como se passava Kindle Clove. Tudo começava com um barco chamado Langstaff. Ele tinha uma caveira na sua proa e ficava debaixo d'água. Ele conversava com os piratas, que o nome do pirata era Percy. Percy era um pirata totalmente assustador, com um bigode e uma roupa vermelha, listrada. Ele tinha um bigode e um único olho. Ele era bastante assustador e se você olhasse para ele, ele era realmente bastante bizarro. Ele conversava com uma menina, uma garota que realmente conversava com eles, uma garota humana. Porém, esses piratas sempre faziam ela chorar. E ele tinha o seu chefe, né, o pirata, no caso, não é seu chefe pirata, que no caso era o Tomador de Peles. O Tomador de Peles era um esqueleto extremamente macabro. Esse personagem só movia seus dentes para frente e para trás. Várias pessoas alegaram que assistiram esse desenho quando criança. Toda vez que Percy chegava em um lugar totalmente obscuro, tipo na boca de uma caverna, ou em um lugar totalmente horrendo na qual ele queria entrar, o barco focava no barco a câmera e dizia: o barco, você tem que entrar. Toda vez que ele tinha que pegar o tesouro em algum lugar, toda vez focava na boca do barco, o esqueleto na boca do barco falando: você tem que entrar. E era realmente bastante bizarro, até que a menina que estava lá presente, não é, que fazia parte do show que várias pessoas assistiam, que era uma das para crianças, ela questionava do Tomador de Peles, que só movia seu dente para frente e para trás. Ela questionou por que seu dente é assim. E ele respondeu que é para arrancar sua pele. O Tomador de Peles é um esqueleto que tem uma cartola que é bastante bizarro, é muito bizarro, porque acredita-se, né, que ele era feito com pele de crianças, que era para ter pelo menos esse formato. Era como se fosse fantoches, e era um desenho que era bastante bizarro e assustador para se assistir. De algumas pessoas que começaram, né, a falar no fórum, para quem não sabe, fórum é um local onde fala sobre muitas coisas, e pessoas entravam lá para dialogar sobre assuntos diferentes. E no fórum com um assunto de TV, eles começaram a falar sobre Kindle Clove. Só que várias pessoas começaram a entrar e falar sobre exatamente esse mesmo desenho, sobre como esse desenho era assustador e como eles assistiam. A questão mais curiosa é que essas crianças só assistiram quando elas tinham entre 6 e 7 anos de idade. É algo que marcaram a vida delas quando elas eram crianças. E é um desenho que simplesmente era assustador e eles assistiam na maior como se fosse algo totalmente normal. Era esse grupo de pessoas, né, que eram fantoches, e a menina, que eles acabam conversando, eles faziam ela chorar, e eles estavam sempre perto do barco. Outra questão bastante curiosa é que, entre esses assuntos, uma pessoa comentou dizendo, né, no fórum, que a sua mãe havia falado quando ele se questionou sobre Kindle Clove. E a mãe da pessoa que estava no fórum, né, disse que ele assistia em tela azul. Ele colocava num programa, dizia que assistia em Kindle Clove, colocava no local onde não passava nada, e ele ficava lá 30 minutos assistindo Kindle Clove. Só que era tipo assim, não passava nada na televisão. Só a mãe dele disse que ele tinha muita imaginação para inventar um desenho de piratas que nunca existiu. E de fato, quando as pessoas foram atrás para questionar onde passava Kindle Clove, nenhuma emissora admitiu que passava Kindle Clove lá, como se ela nunca tivesse existido. Nenhuma emissora se indicou para que aquela Kindle Clove passasse em sua emissora.
Alguns acreditavam que era num programa local, porém também não há registro nenhum. Ninguém registra Kindle Clove como se fosse algo real. No final das contas, quando eu assisti esse curta falando sobre Kindle Clove, eu fui atrás para pesquisar mais. Eu questionei a minha prima e ela garante para mim que ela já assistiu Kindle Clove. E era algo muito comum para ela. Ela falou para mim simplesmente assim: eu assistia Kindle Clove quando eu era criança. E eu fui pesquisar sem contar para ela que Kindle Clove era um desenho de fantasma e era um desenho que as pessoas alegam ter assistido, mas na verdade esse desenho nunca existiu. Várias pessoas até hoje tentam questionar de onde surgiu Kindle Clove. Se você já assistiu Kindle Clove, deixa aqui nos comentários o que você realmente achou sobre esse desenho, mas que muitas pessoas garantem que já viram, porém nenhuma emissora conta que já se passaram na sua televisão ou nas telas que eles apresentavam. Simplesmente foi um easter egg de todas as crianças que já assistiram esse desenho, ou algumas crianças específicas que assistiram Kindle Clove nunca mais se esqueceram desse desenho. E ainda mais as aparências bizarras, principalmente do tomador de peles dizendo que iria arrancar sua pele. Mas esse daqui foi o vídeo sobre Kindle Clove. É um desenho que várias pessoas alegam já ter assistido, porém que nenhuma emissora diz que passou na sua emissora, não é? E que várias pessoas alegam já ter assistido. A questão é que todos eles batem no mesmo assunto, que era um desenho de pirata envolvendo uma criança e 2 piratas, o Tomador de Pele e o Percy. Todos eles dizem a mesma coisa. E, inclusive seria até estranho não existir esse desenho, já que eles falam simplesmente coisas extremamente similares, como se de fato esse desenho houvesse existido.